O Egito, ao ser confrontado com uma série de civilizações, conforme já descrevi anteriormente, os hebreus, os persas, os gregos, os romanos, torna-se como que um berço que integra todas as religiões destas civilizações. Vamos, por isso, analisar o Egito como o berço dessas mesmas religiões. O Egito começa por ser politeísta, com todo aquele conjunto de Deus que conhecemos, e assim temos um politeísmo que é a procura as suas origens do cosmos e da Terra, a origem da vida, a origem do homem, a explicação para tudo aquilo que uma ciência primitiva ainda não permitia, não nos dava a possibilidade de caracterizar e descrever, embora tivessem havido evoluções enormes, conforme já tivemos a oportunidade de ver em todo o Egito. Portanto, o Deus monoteísta é uma realidade cósmica superior a tudo e a todas as coisas. Infinitamente bom, que explica o que não se sabe explicar cientificamente, criou o homem à sua imagem e semelhança, define o bem e o mal e regras sociais em que protege e penaliza e oferece a vida eterna em contrapartida. Este, portanto, é o conceito generalizado de monoteísmo. Mas os principais deuses egípcios, portanto, voltando a uma cultura politeísta, temos Ra como o Deus Criador, Osíris, que faz a ressurreição dos mortos, Ísis, a mãe-mulher, deusa protetora, Horus, o homem, o sol nascente, etc. Set, o deus do mal, e também o quê? E também Anubis, que é o deus das múmias e de toda a vida pós-morte. É interessante, por exemplo, que todas as coisas num contexto politeísta são vistas através de histórias que se vão contando e que para explicar determinadas coisas. Por exemplo, há uma história que se passa todos os dias no Egito, que é o mito da reencarnação e da vida eterna. Portanto, o homem, que é Ra, que é o Deus Criador, nasce todos os dias na zona sul, na margem direita do Nilo, e atravessa e vai se pôr na margem norte. O que é que acontece? Quando o sol se põe, é como se fosse a morte. E, portanto, o que é que vai acontecer é que Ísis, a deusa protetora, a deusa mãe, vai recolher as várias peças de Ra que as vai albergar no Vale do Nilo. Ora bem, Horus, o sol nascente, retorna no dia seguinte e assim se refaz todo o ciclo da vida e da morte no contexto egípcio. O que mais podemos falar sobre isto? Nós sabemos que José, hebreu, filho de Jacó, vem para o Egito e torna-se um ministro, torna-se um protegido do imperador com uma visão abrangente e de uma cultura mais avançada do que propriamente a egípcia. Os hebreus instalam-se e expandem-se pelo delta e pelo baixo egípcio e divulgam a sua religião, deixando a semente monoteísta. Ora, esta semente monoteísta, o que vai acontecer é que a Akhenaton absorve a semente monoteísta e lança a aglutinação dos deuses egípcios e torna um único Deus, que é Akhenaton. Passa, portanto, do Deus Amon para um único Deus, que é o Deus Acton, que é o Deus Sol. E, portanto, isso expande-se e vai se instalar, como já vos disse, em toda uma nova cidade, com uma nova cultura, com uma nova religião, que é a Armana, e que depois
dá um grande conflito com as religiões existentes e com os templos existentes. Moisés é o guia do povo para voltar à terra de Canaã. Como já vos disse, a história da abertura das águas para a passagem dos hebreus para a zona da Palestina é um sonho hollywoodesco e que não tem qualquer fundamentação nem bíblica nem arqueológica. Bom, o que mais? Portanto, o êxodo dos hebreus vem a verificar-se entre 150 a 200 anos antes de Ramsés e é possível que tenha havido de facto a influência do judaísmo na cultura egípcia e na visão monoteísta de Akhenaton. E, portanto, é contemporâneo com o fim da permanência dos hebreus no Egito. Mas vamos ver mais. Acton, Deus monoteísta, solar, criador. Acton, portanto, é o Deus que é referido e defendido por Akhenaton, na cidade de Amarna, é constituído. E, portanto, a cidade de Amarna é a sede da religião de Akhenaton. Nefertiti é de facto a mulher de Akhenaton e, portanto, de certa maneira, ela é também está também ligada a Tutankhamon. O Tutankhamon, no período de Akhenaton, chamava-se Tutankhaton. E só depois disso, quando o pai morre ou é executado, é que ele muda, o nome dele passa de Tutankhamon para Tutankhaton. Bom, mas o que é mais? Portanto, as religiões no Egito, temos uma religião, temos a linha politeísta de Amon, que vem desde cerca de 2500 anos antes de Cristo, com a quantidade de Deus que já oportunamente vos descrevi, e depois surge, portanto, Jacob e José, que influencia o monoteísmo hebraico e vai influenciar o Egito. O que mais? O monoteísmo culto de Aton, portanto, Akhenaton, vem a ser uma fase de religião monoteísta relativamente curta e que, portanto, tudo isto volta-se aos principais deuses, Ra, Osíris, mais ainda o quê? Temos ainda Isis, Horus, Set e Anubis. Portanto, tudo isto é uma realidade religiosa em que se vive no Egito. Porém, com a conquista da Pérsia em 525 a.C., entra-se num conceito zoroastriano, portanto, de dupla origem, em que temos Spenta Mainyu, que é a fonte da luz, da fertilidade e das energias construtivas, enquanto que Angra e Mainyu são, portanto, a fonte da escuridão, da destruição, da esterilidade e da morte. A religião persa foi imposta e nunca foi totalmente aceita no Egito. Mas ela passa por lá e tem a sua importância. Portanto, Hormuzd é o mestre e criador do mundo. Ele é soberano, omnisciente, Deus da ordem. O sol é o seu olho, o céu, as suas vestes bordadas de estrelas. Atar, o relâmpago, é o seu cílio. E Apó, as águas são as suas esposas. Portanto, Ahura Mazda é o criador de outras 7 divindades supremas, as Ameshá, Spenta. E, portanto, esta é a realidade divina persa que passa também pelo Egito durante cerca de 200 anos. O que vamos ver a seguir é que os persas, ao passarem, impõem os seus deuses sem sucesso, e o mito mais importante da religião persa é o da
disputa entre Ahura Mazda e Ahriman, que consiste na luta de dois tipos de seres divinos. Esta luta aparece-nos sob uma dupla forma, a matéria e a espiritualidade, que lutam entre si. No caso da luta material, Ahriman quer invadir o céu, mas é repelido pelo inferno. A luta espiritual ou mística de Ahriman, princípio da obscuridade, da desordem, do mal, é repelido por Ormuzd, o deus da luz, da ordem e do bem. No primeiro caso, a arma Ormuzd é Atar, o relâmpago. No segundo caso, a piedade e a oração, personificada no nome de Voumano. E, portanto, esta é a realidade religiosa egípcia que, a seguir, nós temos o quê? Nós temos que vêm aparecer os romanos neste período, portanto. E os romanos, vêm aparecer os gregos que em 325 fazem a reconquista do Egito, ou isto é, libertam o Egito do poder persa. E no fundo o que os gregos fazem é introduzir os seus deuses, que de certa maneira têm alguma, em alguns casos, parecença com os deuses egípcios, mas por outro lado vão-se colar totalmente aos deuses romanos que vêm aparecer, portanto, no Egito em 50 anos antes de Cristo. E aqui temos Zeus e Júpiter, o pai dos deuses e dos homens e principal deus do Olimpo, o Cronos, Saturno, deus do tempo, etc. Hera, Juno, Vulcano, Poseidon, Neptuno, Plutão, etc, etc, etc. Portanto, o que é que vem-nos então nos aparecer a seguir? No século IV, de novo, por despacho administrativo, o imperador Teodósio, em 391, encerrou os templos egípcios e os hieroglifos são esquecidos e tudo funciona num cristianismo copta. 300 anos antes de cristianismo como religião única. Portanto, é esta a realidade que se passa até que depois aparece-nos o quê? No século VI, o Islão instala-se. O Islão instala-se em toda aquela região do fim do Mediterrâneo, da zona árabe, da zona e o próprio Egito, e portanto esta é uma realidade que vem surgindo ao longo do tempo e vão passando, mudando os deuses, muitas vezes umas por despachos administrativos e outras por pura e simplesmente pela força da espada e da proibição de outras religiões aparecerem. E, portanto, são este tipo de evoluções que nós vamos verificar, e quando surge, a seguir a Akhenaton, surge Ramsés volta a assumir o politeísmo, o culto de Amon, porque também lhe convém, porque tem todo o apoio dos templos para implementar o seu mandato de faraó. E, portanto, é esta a realidade com que nós vamos vendo, vamos evoluindo, passamos pelos persas, vêm os deuses gregos que se misturam com toda e que retomam toda a realidade teológica egípcia e, finalmente, vêm os romanos e que dão uma integração total. E depois parte do cristianismo e a parte do Islão. Bom, estamos, portanto, no século VI, em que temos, por um lado, o Islão e, por outro lado, os cristãos coptas. Esta realidade vem assumir uma posição ainda mais forte por parte do Islão, através da conquista do Império Otomano no século XVI. E pronto, e esta é a grande evolução que se dá em todo o Egito, em que no fim
da conquista por parte do Império Otomano, a maioria é muçulmana e apenas os cristãos coptas não ultrapassam 10% da população egípcia. Ora, a partir do século VI até hoje temos monoteísmo cristão imposto por Constantino. A partir do século VI, um monoteísmo duplo muçulmano e um cristão imposto por ambas as religiões. Hoje a maioria é muçulmana, com cerca de 10% de cristãos coptas. Bom, o Egito, descobriram os egípcios, descobriram Deus à sua imagem e semelhança, adoraram-no através de muitas religiões, em tudo o que não sabiam explicar, em tudo o que temiam, em tudo o que pediam ajuda, na busca da eternidade, para a proteção de reis e chefes tribais. Mais tarde, na forma de Deus social e regulamentador. E, portanto, é esta a realidade teológica que evolui, que cresce e que atravessa todo o Egito durante várias milhares de anos. Ora, no Egito usam-se as religiões mais para servir-se de Deus do que servir a Deus, ao serviço dos faraós e dos sacerdotes. Esta é a conclusão que nós poderemos tirar da análise de tudo isto no reino do Egito. Ora bem, os egípcios adoravam vários deuses e seguiram várias religiões, mudando entre elas por vontade dos homens, por meros despachos administrativos ou atividade bélica. As religiões que tiveram a sua origem no berço do Egito, embora com um Deus único e cuja origem é comum a todos, mais tarde evoluem e da seguinte forma. Os judeus mantêm a mesma linha que tinham na sua origem. Os cristãos desenvolvem várias nuances. Os católicos romanos, os ortodoxos, os coptas, os protestantes, os anglicanos, os huguenotes, as testemunhas de Jeová, o Lourdes e outras seitas. Os muçulmanos dividem-se principalmente em 3 grandes grupos: os sunitas, os xiitas e os ismaelitas, que se degladiam e se matam uns aos outros e inclusivamente atacam outras religiões, criando aquilo que hoje é um fenómeno global de terrorismo, que é extremamente complicado e que ainda não sabemos muito bem como é que irá terminar. Ora bem, as maiores religiões no mundo e os seus deuses, os cristãos continuam a ser uma religião de maior importância, com cerca de 31%, os muçulmanos com 24% das populações mundiais, os ateus com cerca de 15% e os hindus com 16% e os budistas com cerca de 6% e os judeus com 0,01% de todos. Ora, que mais podemos dizer? Deus ou deuses e outras religiões. Temos por isso o budismo, o confucionismo, o taoísmo, o caldeísmo no Vietnã, a deusa viva no Nepal, os cultos mistos nos países maias e o xamanismo africano. Se nós quisermos andar há algum tempo para trás, ficamos com dúvidas porque não conseguimos perceber qual foi a razão porque surgem uma série de conceitos que não entendemos. Porque Deus, como Horus, Dionísio, Jesus e outros, nascem todos no dia 25 de dezembro. É uma coisa estranha, uma coincidência um pouco estranha. A estrela de Belém orienta os magos para o oeste e vão para Jerusalém, segundo a Bíblia. Como os guia para Belém, se esta fica a sul, e Jerusalém, como é que se guia para Belém, se esta, portanto, é a oeste,
e Jerusalém fica a sul deste caminho. Não se percebe também isto. Há uma conjunção possível Júpiter-Saturno que poderia ter efetivado a estrela de Belém. Mas isso aconteceu 6 anos antes de Cristo ter nascido. E mais, Herodes mandou matar na Palestina todas as crianças até 2 anos para evitar a expansão do cristianismo. Mas, de facto, Herodes morre 2 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Outra que também não há consistência e não há explicação. Ora, porquê é que Deus fez extinções em massa no planeta, se Deus é eternamente bom e protege o homem? É de facto para quê? Para castigar quem? A primeira extinção em massa dá-se quando? Dá-se através da radiação cósmica de raios ultravioletas no período ordoviciano há 450 milhões de anos, porque nós hoje, através de informação científica, conseguimos datar isto com alguma precisão. Que mais? A extinção em massa de origem vulcânica há 256 milhões de anos dá-se uma extinção em massa de origem vulcânica e fissura, exterminando mais de 90% das espécies existentes sobre a Terra. O fim do período é no Permiano, denominada a mãe de todas as extinções. Mas mais, não foi só isto. Há cerca de 65 milhões de anos é o fim do período Jurássico. Um meteorito de 9 km de comprimento embate na Terra e tem uma enorme destruição em todo o planeta e acabando com cerca de 90% dos seres vivos neste planeta. Que mais há a falar sobre isto? Alternam-se extinções em massa de origem cósmica com extinções de origem tectónica e vulcânica em todo o nosso planeta. E, portanto, ficam-nos dúvidas que são as seguintes. Para quem se porta mal, depois de morrer, para onde vai? Inferno, purgatório ou vai reencarnar? Segundo diferentes religiões. Ou ainda, segundo o acordo dominicanos e maias, quando alguém morre, a alma divide-se ao meio e metade vai para o céu e outra metade vai para a reencarnação. Uma parte segundo a lógica dominicana e outra segundo a lógica maia. Ainda hoje, esta é uma realidade. Ao longo da história do Egito, os deuses foram admitidos e demitidos por despachos administrativos ou força militar. Como é que o homem foi criado? Pela costela de Adão ou pelo Popol Vuh? Popol Vuh, a costela de Adão, nós sabemos que foi através daquela costela que se difunde e progride o homem na Terra, ou o Popol Vuh, que é através da evolução do grão de milho que aparece o homem, ou então a evolução das espécies segundo Darwin. Bom, houve um dilúvio acerca de Noé, não é? Com a Arca de Noé, ou a glaciação de gelo. Na realidade, o dilúvio que cientificamente hoje podemos falar é a placa africana que vai embater com a placa euroasiática e que fecha a entrada do Mediterrâneo. E, portanto, o Mediterrâneo seca. E só uns milhares de anos depois é que há outra vez um movimento destas placas e abre o Mediterrâneo, enchendo. O Mediterrâneo demorou quase um ano a encher e depois a zona do Mar Negro é aquela que hoje é na altura retratada como a zona diluviana, onde a água sobe cerca de 10 centímetros por dia. E, portanto, tudo isto são concepções místicas, míticas, que fazem com que todos estes conjuntos de coisas nos fiquem em grandes dúvidas sobre qual é a realidade com a qual nos pomos. Se Deus é infinitamente bom,
Para que fez as extinções em massa e destruiu milhares e milhares de seres vivos? Para que serve a deusa viva que é exibida no Nepal? As pegadas de mula que trazia Nossa Senhora do Mar para a capelinha existente no Cabo Especial são afinal pegadas de dinossauros. Não há, portanto, nada mais do que uma realidade efetiva que se passou há 60 milhões de anos. E o facto daquelas pedras estarem marcadas, aquelas pegadas estarem marcadas na pedra, como se pode ir lá ver, não passa de um mito, de um sonho. Há um Deus ou diferentes religiões com diferentes deuses que concorrem entre si? Esta é uma pergunta final que nós temos que deixar para nós próprios encontrarmos a resposta. Cada um terá a sua. Ficam algumas dúvidas que são: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança? Deus criou o homem para servir a Deus, ou foi o homem que criou Deus para servir dele? Portanto, esta é a realidade que nós podemos falar de uma forma simplista, não só em relação ao Egito, mas ao conjunto de religiões que atravessaram o Egito e que lhes serviu, de certa maneira, de berço. E muito obrigado pela vossa atenção.